Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aqui com mais uma aula falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Nesta feita nós iremos mencionar aqui o nome do Espírito Santo. Então, como texto base, nós queremos ler Isaías, capítulo de número 11, e o versículo 2, que diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, vamos mencionar aqui, neste momento, alguns nomes do Espírito Santo. Ou seja, os nomes do Espírito Santo, ele nos revela muitas coisas a respeito de quem ele é. Então, na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento, vários títulos são equivalentes, são usados para falar a respeito do Espírito Santo. E alguns principais nós iremos mencionar neste momento e vamos trazer por que o Espírito Santo recebe aquele título ou nome. Então, o primeiro nome que nós observamos é o Espírito de Deus. Então, Deus aí, no hebraico bíblico, é Yahvé. Ou seja, esse nome aparece, várias vezes na Bíblia Sagrada, dando a ideia que os atributos de Deus também tem o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele é semelhante ao Espírito do Senhor. Então, Deus aparece como Espírito, como o Senhor dos Exércitos. Então, nós aprendemos aí o seguinte, que o Espírito do Senhor, ou Yahvé, significa aquele que faz existir. O título Senhor dos Exércitos é melhor traduzido como aquele que cria as hostes, tanto as hostes celestiais, as estrelas dos anjos, quanto as hostes do povo de Deus. Então, o Espírito de Yahvé estava ativo na criação, conforme revela Gênesis 1 e 2. Então, observe que a primeira referência bíblica que nós encontramos do Espírito Santo é lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus também é o nome do Espírito Santo e dá a ideia que o Espírito Santo ele tem atributos transcendental. Ele é criador, ele que sustenta toda a criação. Então, o Espírito de Deus é um dos primeiros nomes que nós vemos aqui como referência ao próprio Espírito Santo de Deus. Depois, nós vemos também que o Espírito Santo, ele é chamado, tem esse nome do Espírito de Cristo, E esse título, esse nome dado ao Espírito Santo, mostra a união que o Espírito Santo tem com Cristo Jesus. Então, se você observar, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o nome Espírito de Cristo, ele faz essa união do Espírito Santo com Cristo Jesus. Então, se você observar, é o próprio Espírito Santo que vem glorificar a Cristo. Então, ele fala em nome de Cristo. É ele que concede vida, força, graça no nome de Jesus. Então, esse título menciona a união entre Cristo e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que revela os mistérios de Cristo. O Espírito Santo concede os frutos de Cristo. Então, é o Espírito Santo que vai arrebatar o povo de Deus em Cristo. Então, esse nome, Espírito de Cristo, faz uma menção dessa união entre o Espírito Santo e Cristo. Outro nome mencionado, em terceiro lugar, é o Espírito da vida. Então, o Espírito Santo também, ele é chamado Espírito da vida. Ou seja, é ele que concede a cada crente que nasce de novo a vida eterna. Então, nós temos vida eterna através do Espírito Santo de Deus.
É Ele que nos une ao corpo de Cristo. É Ele que nos concede a vida eterna. Então, se você observar Romanos capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito Santo de Deus é que traz essa libertação, que faz essa regeneração em nossas vidas, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, esse nome, Espírito de vida, de respeito que o Espírito Santo, ele é a fonte da nossa vida eterna. Em quarto lugar, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele também tem esse título, esse nome, o Espírito da adoção de filho. Então, se você observar Romanos capítulo 8, mais uma vez, o versículo 15, você vai perceber que diz assim o apóstolo Paulo: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez está dizendo temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual clamamos Abba, Pai. Então, nós fomos adotados, nós somos enxertados, né? Nós éramos estrangeiros e nós somos agora participantes da família de Deus. E quem nos trouxe essa ligação, essa filiação, foi o próprio Espírito Santo, ou seja, o Espírito de adoção. Então, essa expressão, esse nome é dado ao Espírito Santo, porque é ele que nos uniu à família de Deus. Outro nome que é dado ao Espírito Santo também é o Espírito da Graça. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 29, nós lemos que de maior castigo e das vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da Graça. Então, observe que o Espírito Santo, ele é reconhecido como o Espírito da Graça, e se pode fazer agravar, se pode se ferir, se pode profanar esse Espírito da Graça. Então, observe que a Bíblia Sagrada, ela qualifica como os pecadores obstinados, eis que pisa com os pés o Espírito da Graça. Ou seja, todas as pessoas que, por sua vez, ela faz um jeito, algumas manobras, que é justificar-se por obra, justificar-se por atos humanos, né? Ou melhorar a natureza adâmica em si, e são abominação ao Espírito Santo de Deus, porque é ele que dá graça, é ele que concede a nós, né? É ele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você observar, eu coloquei aí no slide aí, ó, por isso qualquer acréscimo humano, justiça por obras e melhoramento adâmico são abominação para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele como Espírito da Graça, é ele que aplica em nossa vida, né, a obra redentora, o favor imerecido de Deus em nosso viver. Então, nós não podemos pisar o sangue de Cristo e fazer agravo ao Espírito da Graça. Nós também vemos também que, além do Espírito da Graça, o Espírito Santo também ele recebe esse título, esse nome, o Espírito da Glória. Então, em 1 Pedro 4 e 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bebedurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da Glória de Deus. Então, observe que essa glória aí, que o Espírito Santo, ele é Espírito da Glória de Deus, diz respeito à adoração, à honra, à estima, elogio. Então, nós dependemos do Espírito Santo. Ele que nos guia para nós adorarmos a Deus com a perfeição, adorarmos a Deus, elogiarmos a Deus. Então, toda essa influência que nós recebemos de adoração é trazida pelo Espírito Santo. Então, eu coloquei no slide aí, ademais, a adoração imitada não é revelação do Espírito Santo. Quando ele se manifesta numa reunião,
percebe-se sem chamar a atenção. Então, o Espírito Santo é ele que concede dons, cântico espiritual, para que nós possamos adorar a Deus em espírito. Então, sem o Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguimos dar o perfeito louvor a Deus, né? A perfeita adoração. Então, é Ele, o Espírito da glória, é Ele que nos impulsiona no momento da adoração. É Ele que nos preenche, nos enche, para nós honrarmos a Deus, elogiar a Deus e fazer a obra de Deus. De tanto outros nomes que aparecem, nós vimos também aí que o Espírito Santo aparece como advogado, como consolador, como ajudador. Essa expressão, elas estão ligadas. Então, em João 14, 16 e 26, então aparece ele como consolador, que é ajudador ou advogado. Também em João capítulo 14, 7, ele aparece como o Espírito da verdade. O próprio Espírito Santo, lá em Efésios 4 e 30, também aparece como o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito eterno, o Espírito do Senhor e também o Espírito de santidade. Nesse momento, nós iremos orar agora. Então, nós apresentamos nessa aula os nomes dados ao Espírito Santo. Então, ele aparece como a plenitude do Espírito Santo lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2. Também, se você ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 e diante, você vai perceber que ele também aparece ali também como a plenitude do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. Então, esse ser, Espírito Santo, ele tem nome. Ele é conhecido como o Espírito do Senhor, da sabedoria, do entendimento, do temor, do conhecimento, o Espírito da graça, o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o próprio Consolador, que é advogado, que é ajudador. Então, os nomes do Espírito Santo em sua ação, né, revela um atributo dele, um trabalho que ele realiza. Então, o Espírito Santo de Deus, hoje nessa aula, ele foi visto com vários nomes. Vários nomes. Não é que exista vários espíritos, não. É só um Espírito Santo, mas que tem vários nomes e cada nome revela um trabalho, um ofício, um trabalho, um atributo que é dado a ele. Vamos orar? Ore comigo. Pai de amor, Santo Deus, te louvamos por tua bondade, tuas misericórdias, Jesus, e estamos aqui, ó Pai, invocando a plenitude do teu Espírito Santo. Então, que teu Espírito de graça, teu Espírito de sabedoria, teu Espírito, ó Pai, de paz, o teu Espírito, Senhor Santo Jesus, o teu Espírito, Pai, eterno, possa, ó Pai, nos preencher, nos fortalecer, Senhor. Que nós possamos viver na plenitude do Espírito Santo. Nos ajuda, nos capacita, Pai, no nome de Jesus. Aqueles que irão escutar esse vídeo possa ser edificado pelo teu Espírito Santo. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe. Mais uma aula. Aguarde a próxima aula em nome do Senhor Jesus.